Agora começar a ver realmente a análise, né, da regressão logística para esse conjunto de dados da PNS de 2019. Eu fiz algumas alterações na preparação dos dados que eu tive que fazer alguns ajustes, né? Uma das coisas é aquele primeiro conjunto de dados que eu já tinha criado, que era aquele mais completo, eu deixei ele do jeito que estava. Então ele está salvo como PNS reduzido, né, só para lembrar que está com todas as variáveis. Só que aí o que eu mudei foi incluir, já nesse de preparação para os dados aqui, algumas categorias das variáveis qualitativas. Então, tipo de domicílio, já coloquei aqui casa, apartamento, outro ignorado, condição do domicílio, isso aqui é para quem está respondendo o questionário, se é o responsável pelo domicílio, se é o cônjuge. O 3 também era cônjuge, só que aí eu acho que era sexo feminino, sexo masculino, filho, parente, etc. O sexo masculino e feminino, cor, estado civil, grau de instrução mais elevado, faixa de rendimento, último curso, e se tinha ou não plano de saúde. Então, o mais importante é esse aqui. Plano de saúde, se for 1, quer dizer que tem, e 0 quer dizer que não tem. Aí, depois eu só coloquei em ordem essas variáveis, eu vi quantos NAs tinham, e aí tinham algumas variáveis que tinham muitos NAs, por exemplo, o número de planos da pessoa, o tempo do plano. Então, isso aqui é o número de não disponível. Então, 220 mil, quase 221 mil. Serviço de saúde, se o serviço é coberto pelo SUS, pelo plano. Então, 239 mil, e aí tinham vários que tinham muitos NA. Aí o que eu decidi fazer foi tirar aqueles que tinham muitos NA. Então, todos que tivessem muitos NA, eu acabei desconsiderando. Então, eu vi as variáveis aqui que tinham muitos NAs, aí eu acabei pegando as que tinham ou nenhum ou poucos. Aí acabei ficando aqui com essas variáveis, essas aqui referente a identificar qual que é o município, o domicílio, né? O número de ordem daquele domicílio, são identificadores mesmo para o questionário. Depois, algumas informações sobre o domicílio, informações sobre o respondente, né? Sexo, idade, estado civil, etc. E depois informações sobre a saúde. Aí, várias informações que estão todas lá no dicionário. Aí, esse conjunto de dados eu chamei de PNS limpo, 2019. Então, já tem bastante variáveis aqui. Aí, no passo seguinte, eu criei um outro conjunto de dados, que aí, depois de analisar lá na parte da regressão mesmo, eu acabei chegando num conjunto de dados mais limpo ainda, com menos variáveis, que foram essas aqui. Depois, lá nas análises, eu explico. E aí, esse conjunto de dados eu salvei como PNS-R, de mais reduzido ainda, 2019. E aí, esse aqui está no meu GitHub, e aí eu já salvei ele lá, então nem precisa carregar o conjunto de dados, ele já está por meio de um link. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, TCC Natália e Regressão Logística, é o notebook da análise mesmo. Então, o que, que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai usar a regressão logística para prever a probabilidade da pessoa ter plano de saúde baseando nas variáveis disponíveis, né, do PNS. Que aí são variáveis que têm a ver com renda, com saúde, com escolaridade. Basicamente isso. Aí eu coloquei aqui alguns pacotes que a gente precisa. Aí aqui eu usei o Google Drive, porque esse PNS limpo, esse aqui eu nem estou usando mais. Vou até tirar. Esse PNS limpo aqui é aquele que tem mais variáveis, que aí eu vou usar para análise descritiva, que tem algumas informações interessantes. Aí o conjunto de dados acabou ficando com 279 mil e poucas observações e 59 variáveis. Então, é isso aqui, ó. Então, tem bastante informações aqui sobre o domicílio, sobre a pessoa e sobre a saúde da pessoa. Apesar de ter vários NAs, eu mantive só para fazer a análise descritiva, né? Aí eu transformei várias dessas variáveis aqui em esse estilo int 64, porque algumas não estavam sendo consideradas como inteiras, estavam sendo consideradas como reais. E aí algumas a gente precisa que sejam consideradas como inteiras. Aí está aqui, né, um head, só para a gente ver as primeiras linhas.
Então, essa pessoa aqui é de Roraima, mora numa casa, tem 6 moradores, aí quantos moradores acima de 15 anos, quantas pessoas no domicílio que tem, a pessoa que respondeu é responsável pelo domicílio, a renda do domicílio é R$ 2.098. Acontecem muitos valores repetidos, eu não sei se tem a ver com salário mínimo, não sei. Mas eu deixei como estava, né? Aí o que eu fiz aqui foi só organizar, né, aquelas variáveis na ordem correta, e depois eu fiz uma cópia desse conjunto de dados, o DF, né, que eu chamei, e aí eu chamei esse novo arquivo de dados, esse novo objeto de dados, caso eu precisasse voltar com essas variáveis aqui, o conjunto de dados completo, ele estava salvo sem mudar. Então, o dados é que eu vou usar para análise descritiva aqui. Então, a gente chega aqui com o describe, que é o resumo estatístico. Então, ele dá a contagem, que para todos vai ser igual, né, que foram 279.210 respondentes, a média de cada variável. Então, em média, no Brasil, tem 3,7 moradores, 2,8 moradores acima de 15 anos, em média, 373 pessoas no domicílio. Então, parece que essa variável moradores e pessoas no domicílio coincidem. A renda domiciliar, então, somando todas as rendas das pessoas daquele domicílio, que recebem alguma forma de rendimento, né, que não seja pensão e outras coisas, tem lá no dicionário também, a média cerca de R$ 4.000. A renda per capita, então, é pegar essa renda do domicílio e dividir pelo número de moradores, dá 1.314, em média 35 anos, né, a idade do respondente. Aí essas variáveis aqui, todas a partir daqui, elas são categóricas, então não faz sentido olhar para a média delas. Aí tem o desvio padrão também, que a gente não vai olhar, o mínimo, então no mínimo tem um morador acima de 15 anos, o mínimo de rendimento é 0, e assim por diante. Aqui o segundo quartil, primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana. Então, metade dos domicílios brasileiros tem 4 moradores, metade, assim, 50%, né, se ordenar eles do menor para o maior. Metade dos domicílios tem 2 pessoas acima de 15 anos, metade dos domicílios ganham, no total, R$ 2.500, a renda per capita mediana é 760, a idade mediana é 34, que é muito parecida com a idade. Aí essas aqui até que faz mais sentido olhar para a mediana, né? Que aí, só que aí vai ser ruim da gente fazer uma análise aqui, porque, por exemplo, número de planos, 1. Então, quer dizer que metade dos domicílios tem até um plano de saúde. No máximo tem 8. Então, quer dizer o quê? Que a grande maioria tem um plano de saúde ou odontológico também. 4 anos é a mediana do tempo do plano de saúde ou odontológico, aí a avaliação do plano, aí essas categóricas aqui vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Porque aí a gente tem que olhar as categorias para poder fazer a análise. Aí tem o máximo aqui, ó, o máximo de moradores, 23. Tem algum domicílio no Brasil que foi perguntado e tinham 23 pessoas morando. 12 pessoas acima de 15 anos. A maior renda, R$ 645 mil. A maior renda per capita, que deve ser desse domicílio aqui, né? R$ 203 mil. Maior idade, 112 anos. E aí as outras também, a gente tem as categóricas aqui, né? Que aí eu também não vou ficar analisando tudo aqui, não. Só para a gente ter uma ideia de quanto que essas variáveis aqui de renda são desiguais, o máximo aqui que a gente viu, 645 mil, que é a máxima, o terceiro quartil é 4.500. Então, 75% dos moradores do Brasil que responderam ganham R$ 4.500 no domicílio, né? Não a pessoa. O domicílio, o total da renda do domicílio é R$ 4.500 para 75% dos respondentes. Aí, 25%, né, os que recebem mais aí nesse quartil superior, estão nesse intervalo aqui. Então, muito discrepante, né?
E aí cabe toda essa análise, assim, que dá para explorar, mas eu acho que para um TCC não tem necessidade de explorar muito. Eu acredito que essas variáveis aqui sejam mais interessantes. Aí aqui eu fiz do plano de saúde, né? Que não tem plano de saúde, foram 220 mil e poucos respondentes, e que tem planos 58.500 e alguma coisa, então a porcentagem sem plano 79 mil e com plano 79% e com plano quase 21%. E aí aqui eu fiz um gráfico de colunas com a contagem, né, com a frequência. Quem não tem plano, quem tem plano. Aí dá para fazer alguns cruzamentos, né, na análise descritiva. Antes de fazer os cruzamentos, eu vou só mostrar aqui, ó, número de pessoas sem plano e com plano, número de pessoas não, a média da renda do domicílio entre as pessoas que têm e não têm plano de saúde. Então, essa função group by aqui, ela serve para isso. Ela separa por essa variável, a gente escolhe uma variável para analisar e faz algum cálculo em cima dessa variável. Então, o que, que a gente está fazendo? A média do rendimento domiciliar em relação ao plano de saúde vai falar para a gente o seguinte: a média do rendimento domiciliar das pessoas sem plano é R$ 2.800. E a média das pessoas com plano, né, das pessoas não, rendimento domiciliar, é R$ 8.800. Então, já tem uma ideia aqui, né, que a média do rendimento domiciliar para as pessoas que têm plano de saúde parece ser maior. Aí eu fiz a mesma coisa, só com rendimento per capita. Então, dividindo pelo número de moradores que tem. Então, ó, a média do rendimento per capita de quem não tem plano de saúde é R$ 850 e de quem tem é R$ 3.040. Então, também dá uma ideia de que as pessoas que têm plano de saúde tendem a ter um rendimento maior, que é o que a gente espera, né? As pessoas que conseguem pagar um plano de saúde são aquelas que têm um rendimento maior. Aí depois eu fiz o group by com curso, que aí esse curso aqui é qual que é o nível escolar que a pessoa, caso a pessoa que está respondendo estiver cursando a escola, né? Aí qual o nível que ela está. Eu não coloquei os nomes das categorias aqui, que eram muitas. E depois essa variável não vai ser usada lá na regressão logística. Então, não sei se vale a pena a gente colocar isso aqui. Talvez mencionar que as maiores contagens estão aqui, ó, na 10, 7, 12 e 5. Aí a gente tem que ir lá no dicionário, que eu não deixei aqui fácil, mas é só a gente ir aqui. A gente vê o dicionário aqui. Então, ó, deixa eu procurar curso. Ó, então, o que, que a gente viu lá? O curso foi o 10, 7, 12 e 5. 10, mestrado, 7, EJA, 12, por que tem 12 aqui? Esse aqui é o curso mais elevado que a pessoa frequentou. Esse aqui não é o curso que ela está frequentando, então desculpa. Então vamos voltar aqui. Então, o curso mais elevado que a pessoa que está respondendo frequentou. Então, o mais é o 10. Então, 10, regular do ensino médio ou segundo grau, certo? Então, a maioria das pessoas aqui tem ensino médio. Depois é o 7, que é regular do ensino fundamental. Depois é o 12, superior. Depois é o 5, que é o antigo primário, o elementar, né? Que seria até a antiga quarta série, que é o 5º ano hoje. Então, esse é o curso mais elevado que a pessoa frequentou. Estava escrito aqui, curso mais elevado. Eu vou passar isso aqui para baixo. Então, dá para fazer essa análise também, né? Da gente
fazer essa contagem e comentar como que é essa contagem. Então, isso aqui é de todo mundo que respondeu. Então, a maioria das pessoas que responderam, as que tinham e as que não tinham plano, porque não está dividido aqui, estão nessas 4 categorias, principalmente. Aí, aqui, eu fiz a divisão entre os que não tinham plano e os que tinham plano. Aí, vamos ver, ó, o que tinha mais, por exemplo, que era o 10. Aí, vamos ver aqui, ó, o 10, realmente é o que está mais numeroso, né? Então, entre as pessoas, que eu já esqueci o que é o 10, regular do ensino médio. Então, ensino médio, quem concluiu o ensino médio. Então, quem concluiu o ensino médio, entre os que tinham plano, que têm plano, 12 mil pessoas. 50 mil pessoas que não tinham plano. Então, tudo isso aqui é contagem, ó. Depois, a outra categoria foi 7. 7, ensino fundamental. Então, 7. Então, muito mais que não tem plano. Depois foi o 12. Acho que era o superior, né? Superior. Então, se a gente olhar o 12 aqui, ó, muito mais, muito não tanto mais que tem plano. Então, apesar de serem muito menos pessoas que têm plano de saúde, ou que tinham plano em 2019, mais tinham superior do que os que não tinham plano. E qual que foi a quarta mais numerosa? O nível de curso mais elevado? 5. Então, o 5, antigo primário. Então, 5, antigo primário, aqui, muito mais gente sem plano. Então, de acordo com o curso mais elevado, fica parecendo que as pessoas, né, fica claro, que as pessoas com plano têm um nível superior, têm um nível escolar mais elevado, né, que frequentou. Aqui eu pedi para mostrar a renda per capita, dividindo por plano de saúde e curso. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Quanto mais elevado, maior o curso que a pessoa concluiu, né? O curso mais elevado que ela concluiu. Dentre os que não tinham plano e dentre os que tinham plano. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho muitas pessoas sem plano, ó, que estão aqui no nível 5, 6, 9, tudo isso em contagem, né? 14, 15, que são os níveis mais elevados. Quando a gente olha para as pessoas, nossa, eu tô confundindo, é o rendimento per capita. Então, voltando aqui, isso aqui é a média do rendimento per capita das pessoas sem plano de saúde, de acordo com o curso. Então, o que acontece? O rendimento per capita, à medida que aumenta o último nível cursado, aumenta mais ou menos, né? Costuma aumentar. Apesar dos 5, 6 e 9 aqui serem um pouco maiores, mas aí o nível vai aumentando à medida que tem um curso mais elevado, mais alto. Mas aqui, dentre os que têm plano de saúde, a média do rendimento per capita já é mais alta em geral aqui, ó. Todos aqui, ó, acima de R$ 1.100. E aí, quando chega aqui no nível mais alto que a pessoa frequentou, que é o doutorado, aí a média do rendimento per capita é R$ 9.000, enquanto aqui, sem plano, era R$ 4.500. Então, realmente, né? Tanto dá para a gente ver que, em geral, tanto entre as pessoas que têm plano e que não têm plano, à medida que aumenta o curso mais elevado que a pessoa frequentou, aumenta o rendimento per capita, isso é mais claro ainda entre as pessoas que têm plano de saúde, que aí o rendimento per capita é maior em todas as faixas, né? Então, isso é muito interessante. Aí, aqui, tem essa informação aqui do nível de instrução mais elevado, só que aí é só dividido em fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, uma separação mais simples, né? Aí, isso aqui, eu pedi só a contagem de quantas pessoas tinham com fundamental incompleto, médio completo e assim por diante. Isso aqui ordenado, né? Eu pedi para ordenar em ordem decrescente. Então, a maioria das pessoas que responderam com e sem plano de saúde tinham fundamental incompleto, seguido pelo médio completo.
Quando eu pedi para ordenar pela média do rendimento per capita, de acordo com o nível de instrução mais elevado que frequentou, o que vai acontecer? A média de rendimento per capita mais alta que tem é de quem tem o superior completo. Depois superior incompleto, depois médio completo, depois fundamental completo e assim por diante. Aí o que eu queria saber? Contagem de instrução mais elevado e plano de saúde. Então aqui estão as contagens das pessoas sem plano e aqui com plano. Então, fundamental completo, sem plano, com plano. Quantas pessoas tem? Claro que aqui sempre vai ter muito mais, né? Só que aí, a única hora que isso não acontece é aqui, né? Quando a gente está aqui no superior completo. Que aí o superior completo, que é o nível mais alto de instrução, tem mais gente com plano do que sem plano. Aí, fazendo a renda per capita dividido por não ter plano e instrução mais elevado nessa ordem aqui, que é a ordem alfabética, o que vai acontecer? A renda per capita aqui, à medida que está aumentando, apesar disso aqui estar em ordem errada, né, que é completo, incompleto, completo, incompleto, completo, incompleto, vai subindo, né? E aí, as rendas per capita aqui, dentro das pessoas que têm plano, sempre são maiores do que as que não têm plano. Então, tem muitas informações aqui. Aqui é faixa de renda, né, até 1/4 de salário mínimo, renda per capita. Entre 1 e 2 salários mínimos, entre meio e 1 salário mínimo, entre 1/4 e meio. Então, não sei se a gente vai acabar usando isso. Essa aqui é uma interessante, ó. É a porcentagem de pessoas com e sem plano por estado. Então, olha, isso aqui está me dizendo que no Acre tem 90% das pessoas que responderam não tinham plano e 9% tinham plano. Em Alagoas, 85%, 14%. E assim vai. Onde que eu tenho a maior proporção de pessoas com plano em relação a sem plano no Brasil? Então, parece que a maior porcentagem, Rio Grande do Sul é 36%, São Paulo é 37%. Então, parece que é São Paulo, né? Que tem a maior proporção com plano em relação aos outros. Mas fica 62%, 37%. Então, isso aqui é por estado. Isso aqui, número de pessoas com e sem plano por sexo. Então, mulheres sem plano, homens sem plano. Mulheres com plano, homens sem plano. Aqui usando o crosstab, né, aqui eu usei o group by, aqui eu usei a função crosstab, que aí dá uma tabelinha que às vezes fica mais fácil de enxergar. Aqui o total é por linha, né, por porcentagem. Então, qual a porcentagem de mulheres que não tem plano? 78%, que tem plano 22%. Homens que não tem plano 80%, homens que tem plano quase 20%. Então, quer dizer que entre as mulheres a porcentagem de planos de saúde é maior. Já aqui é o total por coluna. Então, entre as pessoas sem plano, 51% são mulheres, quase 49% são homens. Entre as pessoas com plano, 54% são mulheres, 46% são homens. Então, quer dizer que as mulheres tendem realmente a contratar mais o plano de saúde, né? Que aí aqui fica quase meio a meio e aqui a gente tem uma porcentagem maior de mulheres. Aí aqui dá para pensar em mais coisas que deem para cruzar outras variáveis, aí é só olhar no conjunto de dados aqui e ver as variáveis que a gente pode pensar em outras análises, né? Ok, então essas são algumas das análises. Aí eu fiz aqui algumas análises gráficas, né, para a gente ver a proporção de plano de saúde por sexo, que é tudo o que eu já fiz os cálculos, né? Então, entre as mulheres, essa quantidade, né, essa proporção não tem plano e essa proporção tem. Entre os homens, está essa distribuição. Então, entre as mulheres, tem um pouco mais de plano do que entre os homens.
Aqui é o mesmo gráfico aqui de cima, só que colocando as colunas lado a lado e por contagem. Então, o número de mulheres sem plano, número de mulheres com. Número de homens sem, número de homens com. Aqui, em relação ao nível de instrução, quantas pessoas com fundamental completo não tem plano e tem plano, e todas a barra azul é maior, né, que não tem plano, só entre as pessoas com superior completo, que a porcentagem não, né? A contagem de pessoas com plano supera a contagem de pessoas sem plano. Aí aqui, a mesma coisa que é esse gráfico, só que com essas barras empilhadas, para dar uma ideia melhor, né? Que a barra inteira totaliza 100%, e é isso aqui a porcentagem com e sem plano de saúde. Aí dá para ver aqui que no superior completo, essa proporção é bem maior. Aqui é em relação ao estado civil, né? Se tem ou não tem, entre casados, divorciados, solteiros, viúvos. Aqui é a mesma coisa, só com barras empilhadas. Aqui o histograma da idade, né? Porque a idade é uma variável contínua, então não dá para fazer esse tipo de gráfico, a gente vai ter um histograma. Então, a gente tem aqui uma distribuição assimétrica direita. Então, essa distribuição mostra para a gente que tem uma quantidade aqui maior de pessoas até cerca de 55 anos, e depois vai caindo dentre os respondentes. Aqui eu coloquei, começa algumas análises aqui para começar a aplicar o modelo. Aí eu vou mudar de vídeo só para esse não ficar muito grande.